Ok, ok. Não tá não. Cadê o som? Ah, ok. É? Não tá entrando? Opa, opa. Vamos ver se vai sem isso aqui ficar melhor. Cara, por que eu tô sem som? Oi? Oi? Opa. Vocês estão me ouvindo? Acho que não, hein? Agora por que não? Eu aumentei aqui. Ué, agora vai. Vocês estão me ouvindo? Não, né? Som ok, mas pra mim não tá. Bom, então. Ah, é, pô. Ah, então que beleza. Vamos lá. Cadê o Bruno? Vamos chamar. Opa. Vamos lá, meus amigos. Vamos começar a nossa live aí falando sobre a Companhia Negra. Opa! Salve, queridão. Como você tá? Tudo bom, Rodrigo? Tudo bom, tudo certinho. Então, gente, eu me apresento aqui. Sou o Rodrigo Martins, para quem não me conhece. Tá? Convidei o Bruno Bueno, né? Que já leu a Companhia Negra, né? A gente trocou uma ideia rápida assim sobre, porque o nosso intuito é a gente conversar mais aqui, em vez de ficar só uma conversa fechada, a ideia é a gente abrir aí para vocês, tá? Eu cheguei a fazer uns vídeos, né? Que na verdade era um vídeo só. Eu queria fazer um formato de aula, só que o meu computador não aguenta renderizar 40 minutos. Ele não aguenta. Aí eu tive que picotar ele todo. Eu separei o assunto, né? Mas é isso. Né? E aí eu passo a palavra aí para o Bruno. Né? Fala aí quem você é, Bruno. Então, primeiro aqui eu estou um pouco precarizado. Tá dando para ouvir? Ok? Estou aqui no celular, eu sou pai de uma menininha de 3 anos que roubou meu webcam e ainda não descobriu onde ela escondeu. Eu estava procurando aqui, correndo, não achei. Mas então, essa é a primeira coisa. Eu sou o Bruno Bueno, pai da Helena, que roubou meu webcam. Sou um amante de fantasia, terror e ficção científica. Desde de uns anos para cá eu comecei a escrever mais seriamente, sempre escrevi continhos, coisas e tal, e agora eu comecei a escrever valendo. Eu autopubliquei o livro Cidade dos Espelhos na Amazon, é um livro de contos de fantasia, num mundo fantástico, numa megalópole mágica. Tá lá na Amazon, quem quiser dar uma checada. Estou agora trabalhando num livrinho de contos de terror. Tem alguns, participei de algumas coletâneas, tem algumas para sair agora. Pela Cartola, o Composto Reich, vai ter um continho meu. E no volume 2 da revista Prosaica, saiu agora o volume 1. Quem não leu ainda, é uma revista muito bacana, procura aí no Insta, na internet, revista Prosaica, maravilhosa. Tá super bonita. E no volume 2 vai ter um continho meu de ficção científica, super despretensioso, que eu quase não escrevo ficção científica. Aí tinha um continho parado, bonitinho e tal, mandei e foi aceito. E vai estar lá no volume 2. O livro Composto Reich, do Cartola, a editora Cartola deve sair esse ano, um livro bem bacana de história alternativa da Segunda Guerra Mundial, com heróis ou pessoas com superpoderes do lado soviético, do lado nazista, disputando os rumos da Segunda Guerra. Vai ter um continho meu também. É um livro bem bacana que vai sair esse ano. E é isso. Eu sou um amante da fantasia, eu adoro esse lado mais para ficção, para fantasia sombria. O meu subgênero favorito é o Green Dark, que é um gênero bem específico. Quem quiser saber o que é, não sabe ainda, entra aí no
deu uma travada. Ou fui eu? Deu uma travada aí. E estamos aí para bater um papo, tem um tempinho, vocês me desculpem, tem um tempinho que eu li a Companhia Negra, se eu der alguma rata aí, eu li um livro, 2 em português e um em inglês, então posso trocar nome de personagem, mas estamos aí para trocar uma ideia, é um livro muito bacana, eu acho que todo mundo devia ler. Uma série, né, muito bacana. Falou. Isso aí é o Bruno, né? Falou aí um pouquinho mais dele, tá? Eu esqueci de falar, né? Se apresenta. Falei, não falei o importante, né? O meu trabalho principal é a série de fantasia Era de Isdária, uma fantasia sombria. Para quem me acompanha aí, né, já viu que eu encho o saco com isso, eu perturbo mesmo. São 5 protagonistas. Cada um no seu quadrado, cada um na sua história, mas num total nós temos aí histórias aí multifacetadas, elas vão se enredando, né, vão se interpenetrando. A ideia sempre foi essa aí. Eu vi uma galera aí que veio prestigiar a gente, Bandeira Books, tem o Masmorra, tem o Tarcísio, tem o Bardo. Isso aí, tem mais gente aí, conforme for aparecendo, eu vou dando um alô. Tem o Pedro, que fez uma resenha maneiraça lá na Amazon. Valeu, obrigadinho, Pedro. Então, vamos começar. Né? Primeiro, a gente traçou um roteirozinho só para a gente situar e não ficar muito perdido. Tá? Quem é o Glenn Cook? Né? Quem é esse autor que trouxe para a gente a Companhia Negra, né? Que, embora o foco aqui seja o primeiro livro, né? É uma trilogia, o nosso foco aqui é o primeiro livro, a gente pode dar umas pinceladas aí sobre os outros. Né? A importância desse livro, né, A Companhia Negra, foi que ela acabou sendo uma referência para muitos autores de hoje. Ela foi escrita lá em 1954, né, e acabou virando uma referência justamente pelo tema que ela aborda. Né? E aí, eu não sou muito entusiasta de ficar pensando coisas da biografia, né, traços da vida do autor, que às vezes não reflete. Mas nesse caso eu acho que reflete sim, porque ele serviu na Marinha, né? Acho que ficou 2 anos lá na Marinha, e depois ele se formou em psicologia. E dá para ver isso, né? A forma como ele vai amarrar ali os combates, as estratégias, né? Dá para ver que ou você ou foi muito pesquisado ou o cara tem uma certa vivência na área. Mesmo que não tenha ido para um monte de combate e tal, a gente sabe que, poxa, militar estuda, né, estratégia. Então, tem uma certa experiência que a pessoa que é militar não tem, a não ser se ela for pesquisar. Então, isso fica bem nítido. Né? Eu gostei muito, porque eu não tinha me ligado nisso. Né? Eu quase nunca vou procurar biografia, só depois. Antes eu não procuro ver, a não ser quando é algum Nobel, assim, que aí já é Nobel justamente por ele estar num espaço diferenciado, né, do literatura ocidental, né? Então, aí eu vou lá dar uma olhada. Mas, em geral, eu deixo para ver a biografia depois. Como que esse cara escolheu as formas de narrativa dele da guerra? Isso é muito bacana. As formas de... Né? E a questão psicológica o tempo todo, né? Dos personagens, né? As fontes, né? Que os personagens passam. Né? E aí, a gente... Você tem alguma coisa para acrescentar aí, Bruno, em relação à biografia? Então, bom, você já falou o importante aí, isso é realmente... Eu tenho meu perfil com você, não gosto muito de ficar olhando biografia, não, mas no caso do Glenn Cook, esse ponto é extremamente importante.
porque você enxerga, isso é evidente, lendo a Companhia Negra, você não enxerga somente que ele conhece do militarismo, você encontra uma visão de alguém que passou, então ela é cheia de sarcasmo, é cheia de crítica, é cheia de um conhecimento sobre a vida militar, mas também de uma acidez, né? Que é uma coisa, com certeza, que vem de uma pessoa que tem uma experiência. Então, você vai ter, ao mesmo tempo que você tem essas batalhas muito bem pensadas de forma estratégica, tem uma enorme crítica à função do soldado, ao tédio. O tédio é um componente muito forte na Companhia Negra, e é uma coisa que pouquíssimos outros livros trazem. Talvez, o meu autor favorito, o Joe Abercrombie, é um cara que fala disso. Não tem experiência militar, mas aí foi pro lado da pesquisa. Ele fala um pouquinho desse lado não glorioso da guerra, né? O Glenn Cook traz muito isso, então os soldados lá, forma maçante, o cara morrendo ferido, sem ser na glória da batalha. Isso é muito legal e vem disso que você está falando. Exato, exato, né? E é interessante que você falou aí do tédio, né? Isso daí a gente vai puxar lá, né? A gente que é professor, a gente vai puxar isso aí lá da segunda geração romântica, do tédio, do spleen, e toda essa coisa vai sendo reaproveitada ao longo dos períodos literários, e a gente vê que até hoje, né? Até hoje a gente tem um resquício disso na literatura, e a fantasia sombria, ela trabalha muito com isso. A fantasia sombria, a espada e feitiçaria, ela não tem aquela glória que a fantasia épica tem, né? Por exemplo, se você for comparar com Tolkien, né? Aquelas vitórias gloriosas e tal, coisa do mesmo tamanho, mas sempre fica aquele gosto amargo, né? A fantasia sombria. Sim. Estou convidando o povo aqui para entrar. Show. Total. A fantasia é um dos motivos que eu gosto, né? A não glorificação, você vê o lado ruim das coisas. Eu acho o Glenn Cook muito honesto, assim, né? Você vê ali, né, o lado muito ruim, muito errado, muito violento, muito destruidor da guerra. Isso é bem bacana nele. A gente pode falar mais um pouquinho depois. Show. Eu vou fazer até aproveitar que a gente falou aí de fantasia sombria, de características. Eu tô lendo Os Devoradores de Mortos, Michael Crichton. Foi que gerou o filme O 13º Guerreiro com o Antônio Bandeiras. Aquele filme, né? Filme bem legal. Bem legal. Aí, assim, ele demora um pouco para a história acontecer, mas depois que ela acontece, lá para o quê? Página 60 e pouco, que aí eu fico pensando, né? Antes eu estava pensando, por que isso aqui é fantasia sombria, cara? Isso é um relato um relato de um cara numa terra estrangeira. Mas depois eu entendi, né? E vai trabalhar realmente esses elementos. Isso que eu achei bem legal, porque essas coisas aparecem, esses elementos eles aparecem dentro da fantasia sombria. Parece que o autor ele não se pretendeu, eu vou escrever uma história de fantasia sombria. Não, mas isso aparece na escrita do autor, né? E aí, eu queria dar só uma pincelada rápida no enredo, né? Para quem não leu, né, dá uma pincelada. Nós temos aí o nosso protagonista, o Chagas. Né? Isso eu até falei no vídeo que eu fiz. Né? A tradução ficou excelente, porque eles adaptaram todo esse sarcasmo do Glenn Cook na hora de fazer as alcunhas dos personagens. Né? Isso foi até algo que eu comentei também, porque eles não têm nomes, eles têm alcunhas. Por quê? Isso vem da psicologia. Não importa o ser na sua totalidade, né? Mas sim aquilo que ele é para o grupo. Então não importa se o fulano é John, é Peter, né, é Joseph, não importa. O que importa é a função dele, o que ele representa para aquele grupo, que no caso é a Companhia Negra. Então eles usam alcunhas. E aí tem o Manco não, o Manco é outro cara. Manco é outro cara, tem o Corvo, tem o Chagas, pô, o médico é o Chagas, cara. Eu achei isso fantástico. Imagina, você ser atendido ao Sou Doutor Chagas. Isso me lembrou também o Doutor Alegria, do Michael Moorcock, do
Elric, né, do Elric, né? Pô, eu achei isso assim, essa sacada eu achei muito legal, né? É muito bacana. É um médico que vai contando a história da Companhia Negra e eles estão no território, né? Eles são contratados por uma outra pessoa, né, com grana, para sabotar o senhor, né? O governador, para quem eles trabalham, não, eles são contratados para sabotar. Ali eles não têm, aceitando esse trabalho, eles não têm como ficar, ficam reféns, né? De certa forma, eles ficam reféns economicamente, politicamente, dessa pessoa que os contratou, a lutar em vários frontes, de acordo com essa pessoa, né, que tem um papel relevante, bem relevante dentro do enredo, que é Cor de Almas. Né? E aí, eu queria falar, assim, você tem alguma coisa para acrescentar? Então, eu vou puxar de memória aqui, porque eu não li recentemente, li tem muito tempo. O Chagas é um personagem fantástico, né? Ele é um cirurgião de campo de batalha, né? Aquele cara que não só cura, né? Mas é o cara que faz amputação, né? Aquela coisa bem violenta, né? Mas, se eu não me engano, ele começa, no começo do primeiro livro, eu não sei se assumindo ou se isso é posterior, mas ele acaba sendo um dos personagens responsáveis pela história da Companhia Negra. Pelo cara que faz os registros, agora eu não lembro exatamente que ponto. Então isso é muito interessante, porque aí você começa a ver a Companhia Negra através de seus registros históricos também. E isso é bem, bem marcado no começo do primeiro livro, que conta que a Companhia Negra era aquilo outro, uma companhia maior, com uma outra base histórica, não sei o que, e você pega ele num momento já de decadência. Então já essa pegada de fantasia sombria, as coisas já não estão bem, já no momento de decadência, já parte, né, para um serviço de mercenário ali mais baixo, e acaba esse negócio dele se envolvendo com forças maiores do que eles. Então tudo isso já amarra de uma forma não épica, né? É épico, né? Mas de uma forma não bonitinha, né? Não é uma guerra cheirosa, não é uma guerra limpa. Então isso é bem legal do começo do Companhia Negra, e depois só avança nesse sentido, né? Não, foi bem lembrado que você falou aí, né? Não tem aquele que é glorioso, pelo contrário, ele traz um aspecto realista, né? Embora tenha toda essa, como é que eu vou dizer? Uma treta, vamos botar assim, né? Na fantasia mais Tem muita. outra mais realista e tal. A questão é que ele traz uma realidade nossa, né, do nosso mundo a ser discutida lá na fantasia, né, a crueza. Então, isso acaba, de certa forma, chamando a atenção do leitor, que principalmente se é uma das primeiras viagens, né, uma das primeiras incursões na fantasia sombria, que aí você se depara com essa crueza, né? Eu achei isso daí Verdade, isso é muito legal. fantástico. Só dando uma pincelada, né? Nessa trilogia aí são a Companhia Negra, que é o primeiro, tem o Sombras Eternas, que eu não li, mas se o Bruno quiser falar aí, fica à vontade, e tem o Rosa Branca, que é o terceiro, que eu também não li, né? Eu vou deixar para ler e fazer as resenhas lá no canal, né? E assim, você já, do meio para frente, você já vê que fala assim, não, pô, esse mundo é muito grande, tem muita coisa para ser contada, vai ficar no livro, né? Mas ele consegue amarrar as questões do livro, são só curiosidades que a gente tem, né, e que a gente quer ver, de certa forma a gente quer ver, né? Outras questões levantadas para serem abordadas no próximo, né? Num determinado momento, né, o Chagas, ele relata, né, é a parte do Corvo, ele relata ali o encontro do capitão, né, do capitão da Companhia Negra,
outra pessoa, e eles vão ser apresentados a um cara que quer ingressar na Companhia Negra. Eles ficam meio assim, pô, por que esse cara quer entrar? Né? Pô, quem em sã consciência, que não que não precisa, não esteja precisando mesmo, né? Ou se o cara quer se esconder, ou ele está muito desesperado, né? E depois que eles descobrem que, poxa, o cara não é uma pessoa ignorante, né? Não é uma pessoa que, pô, tá fugindo. Assim, eles não sabem, né, quase nada sobre esse personagem, esse cara que quer ingressar na Companhia Negra, né? E tem uma cena de assassinato. Logo no início, o cara nem entrou ainda. Tipo, pô, isso já dá um pouco uma dimensão do que a história vai tratar, né? Ela já dá aquela dimensão assim do tônus, que você não vai encontrar aquela fantasia bonitinha de gente que luta pela glória e pela honra, não, é lutar pela sobrevivência. Né? É isso aí. Isso é um ponto assim de destaque, porque pelo menos lá em 1984 isso não era tão comum. Você podia encontrar lá no underground, né? Mas na naquela fantasia que era Com certeza. mente consumida, você encontrava isso. Você depois ia rebuscar lá nos pulps, né? Nos pen full, mas era coisa já mais obscura da nossa literatura de fantasia, não é? Uma coisa que ficava lá, né, na mídia. Né? E, cara, um ponto que eu quero comentar é das criaturas. A gente passa ou vai. Né? A gente passa. Vambora, vambora. Cara, eu destaquei dois que, assim, pô, me chamaram muito, muito a atenção. Né? É o primeiro aí, é o Forvalaca. Né? Pô, na hora eu fiquei, pô, eu vou procurar o que é isso aqui. Eu dei uma pausa e fui lá dar. Que é lá do comecinho, né, do primeiro livro, né? Ele parece bem de cara, né? Tô lembrando E aqui. duas cenas que são assim, cara, é coisa de filme. Tipo, você tá lendo, cara, o filme entra na tua cabeça, cara. Pô, primeiro a cena que eles vão buscar eles vão abrir as tumbas lá, né? E aí o Chaga já fica, cara, a gente não devia fazer isso. É o cara Feiticeiro, sensato. isso. Né? Tem os dois feiticeiros que mais se destacam, é o Caolho, né? E o Duende. O Duende é porque ele é pequenininho, gordinho e ele fala com voz fina, então ele parece uma coisa de outro mundo, né? Então ele tem essa alcunha de Duende. E aí os feiticeiros, não é, realmente, a gente não devia fazer isso, né? Mas tarefa dada, né? Missão dada é missão cumprida. Então vai fazer o quê? A gente vai lá, entrar na tumba, violar a tumba e fazer o que foi mandado ser feito, né? E ali eles se deparam com a seguinte cena, cara. Assim, forvalacas, eu fui pesquisar, eles são chamados de homens leopardos. Não, na verdade, são metamorfos, assim, para a gente falar um português claro. Pensa aí no lobisomem. Lobisomem é um cara que vira lobo. E aí, entre o homem e o lobo, para quem já viu lá o RPG do Lobisomem Apocalipse, entre o homem e o lobo, pô, tem um estágio do meio, né? Que é uma mistura, um monstrengo grandão. É isso aí, só que em vez de ser lobo, é leopardo, né? Ou seja, é maior, é mais rápido, é mais forte, né? Então, pô, o bicho é para botar medo, né? E aí ele chega de cena, né? Que vê tudo destruído, vê lá um monte de carcaça, aí tem carcaça recente, tem carcaça que já tem, né, anos, décadas, vê só osso, só caveira, né? E aí eles presumem o seguinte, pô, eram 80 e eles já estão, ó, há par de tempo ali, tipo, séculos, né? Uns 2 séculos já selados ali naquela. É uma catacumba, não é uma tumba, poxa, só tipo 4x4, né? 4x4 metros, não. É como se fosse uma necrópole, uma cidade fechada, né? Imagina uma pirâmide lá, né? A pirâmide lá do Egito. É uma coisa daquela ali subterrânea e fechada, não tem saída. 80 desses bichos aí, durante 2 séculos, o que eles fizeram? Se alimentaram um do outro. E eles deram sorte que quem sobreviveu foi a velhinha, a mais velha. Eles deram sorte, né? E aí a missão deles era libertar, né? E, sim, soltar o bicho, né? Então você fica... Aí rola aquelas questões de dilemas morais. Você fica, tá,
cara, eu tô sendo pago para libertar o bicho, tá? Beleza, mas, cara, esse bicho aqui vai fazer uma algazarra danada, cara. Vai matar muita gente, vai fazer uma troca enorme de poderes. O que que eu tô fazendo, né? Então rola esses dilemas, né? E essa foi a primeira cena. A segunda, porra, é a do castelo. Vamos botar assim, né? Quando o bicho é solto dentro do castelo. Cara, aquilo ali é um filme. É um filme como, cara, nem os últimos filmes a Marvel tem tecnologia para fazer aquilo que a gente vê no. É um negócio assim sensacional, cara. A forma como ele narra os conflitos. Então Muito você, bom. para tentar jogar um pouco de técnica aí, porque com certeza entre a galera que está assistindo a live aí tem escritor também. Então, assim, é o mostrar e não mostrar. Eu reparei que nos combates o Glenn Cook trabalha com isso. Tem hora que ele monta o bicho lá, pá, pega um, pega outro e tal. Tem hora que não. Porque tá na visão do Chagas, que é o narrador. Pô, tem hora que, né, o que você faria? Pô, vou correr daqui, né? Vou me esconder, vou me proteger e tal, arrumar alguma coisa. Então, nessa hora, a visão entra no lado, o aspecto psicológico, tá? O investigo psicológico do Chagas, ele tentando olhar, tipo, o foco deixa de ser o bicho e ele passa, não, vou arrumar uma espada para eu lutar, pô, vou chegar no feiticeiro, ó, faz isso e aquilo e tal. Então, assim, entre mostrar e esconder, né? Ele trabalha bastante com isso, não fica preso num aspecto só, né? E assim, pô, sensacional, cara. Foi uma cena assim que. É, e eu lembro que ela é bem. Eu não quero, não sei como é que tá aí de spoiler, não vou falar muito do que acontece, mas é uma cena bem impactante no começo, porque, bom, tem desenvolvimentos aí, tem muita violência, é um primeiro momento que você já vê que ninguém tá seguro, qualquer um pode morrer, é, e é isso. Um comentário que eu queria fazer antes, que me fugiu e que talvez seja pertinente agora. Você estava falando de uma ficção mais realista, mas ela é uma ficção realista no sentido humano, de como as pessoas se desenvolvem, porque é muita magia, monstro, poderes sobrenaturais, e isso não tira o realismo. Então, quando a gente vê os seres fantásticos, assim como esse, né? Que é um ser terrível lá, ele só agrega nisso, de como o mundo é difícil, é perigoso, é ruim, e tem umas cenas bem de carniçaria valendo nessa parte do livro, é bem porrada, é bem forte, né? Eu lembro muito que me impactou. Foi. Eu imaginei assim, quando eu peguei o livro, eu imaginei isso, né? Ah, ele vai. Assim, que a gente sempre tem uma expectativa, né? Ah, a gente vê a Uhum. capa, não, esse cara vai começar o livro debaixo de sarrafo. Não, não. Ele não, ele deixou justamente primeiro apresentar o mundo É. e o leitor para depois até fazer sentido, né? Não chegar na pancadaria do nada. Né? Uhum. Pô, gostei demais, demais dessa cena. E Muito bom. aí chega a outra, né? Outra classe de criaturas fantásticas que para mim, assim, foi uma coisa. Pô, me chamou muita atenção, são os tomados, né? Por que eles recebem esse nome de tomados? Porque, assim, de certa forma, é isso mesmo. Eles são tomados para servir, né, a uma força, para servir a alguém. Então, literalmente, eles têm seus corpos tomados, têm suas almas tomadas e têm suas Uhum. forças, suas convicções, tudo tomado. Né? Isso aí eu quero aprofundar mais lá na frente. Né? Mas imagina que você, né, segue um caminho, olha, eu quero fazer isso, quero agir assim, quero agir assado, mas poxa, você foi tomado e você vai E- ter a direção mudada. E você não tem escolha quanto a isso. Né? E aí, me chamou a atenção porque, no primeiro momento, a gente pode imaginar o que são esses tomados. Ah, é uma classe de seres fantásticos que o Glenn Cook criou. Pô, mas você pode encontrar analogias em outras do folclore, da mitologia. Por exemplo, uma coisa
acho, né? Eu só li o primeiro. E aí, se o Bruno quiser falar, em relação a spoiler, pode falar. Eu soltei spoiler lá no. Beleza, Pode falar, eu soltei spoiler lá nos livros, né? A ideia é essa beleza. mesmo, pensar, né? Porque senão a gente fica falando, tem tal coisa e tal, e pô, tu quer falar, mas fica travado. E segura. É, Manda bala e tá. Beleza. vale a pena a galera ir lá ler o livro porque é bom. Você sente que tá passando o tempo. E aí, eu penso na seguinte forma, né? O que são esses tomados? Essa pessoa, essa força vai lá, escolhe a pessoa que ela quer, tortura, mata e traz de volta. E traz de volta sob uma dominação. Então, não importa como essa pessoa, esse ser vai voltar, né? Para mim, ela é um morto-vivo, né? Embora É. nem todos são, tá? E aí tem Alguns parecem bastante. isso, por exemplo, apanhador de almas, né? Ele toma a alma das pessoas, é tipo o Shang Tsung lá do Mortal Kombat, ele absorve a força da pessoa, a personalidade, isso aparece muito na voz. Você está falando com um apanhador de alma e daqui a pouco ele troca a voz. É uma voz de mulher aguda, é uma voz de mulher velha, é uma voz de homem, é uma voz de criança. Pô, parece que você está falando, sabe, com vários de uma vez, né? E aí também faz uma analogia lá com a Bíblia, lá, o Legião, né, que fala um monte de Uhum. vozes. Parece que o Neil Gaiman fez o Azazel dele lá no Sandman, quando o Orfeu vai para o inferno, e aí o Azazel tem um monte de boca, de olho e tal, É verdade. e aí dá essa impressão também de que tem um monte de ser ali dentro, né, falando, né, interagindo com Uhum. os personagens. Gostei demais. Mas nós também temos outros que são chamados, assim, que lembram bastante essa figura do lobisomem, né? Tem aí o metamorfo, que ele parece mesmo um lobisomem. Tem o outro, que é o devorador de ossos, que ele é um crocodilo, né? Ele parece um crocodilo bombadão, lembra o Mocole da Werewolf, do lobisomem Apocalipse, né? É um lobisomem, só que ao invés de ser lobo, então, assim, pô, para mim, isso aí é tudo morto-vivo. Morreu, foi transformado, voltou com poder, mas de certa forma também dominado. E assim, pô, essas duas criaturas aí, para mim, pô, já valeu o livro, né? A única coisa que eu senti um pouco de falta foi explorar um pouco mais o Forvalaka, mas isso é, não é uma falha, tá? Eu acredito que não seja uma falha. Foi que faltou livro, né? Ele ia fazer um livro muito maior. Se ele fosse dar o espaço que o Forvalaka merece. Eu creio que ele coloque lá no 2 e no 3. É isso, Bruno? Não quero dar muito spoiler, não, mas parece mais coisa. Tem mais, você vai curtir. Eu não lembro agora, minha memória não é muito boa, não lembro essa questão do Forvalaka, eu lembro dele no primeiro livro, não sei se eles aparecem no segundo agora, não me lembro a memória. Mas tem outras criaturas. Agora, os tomados, sim, eles estão no centro da história. E eu acho muito legal, assim, só um parentezinho, tem uma coisa muito legal de como o Glenn Cook trabalha a magia no mundo. Você começa sendo apresentado lá na Companhia Negra, o Exército, e você tem os magos de combate lá, né? As unidades têm magos, tem lá, agora eu não lembro os nomes em português, o que não fala, que é o Sussurro? Não, Sussurro é outra pessoa. Agora eu não lembro o nome. Tem um dos magos principais ali que não fala muito pouco. Tem o Duende, tem o Kaoro. É o Calado, Calado. calado, calado. Que adoro. É um dos meus personagens favoritos, Liga, o Calado. Adoro ele. E esses caras têm um nível de magia, eles vão usando lá, tal. Isso eu achei, me chamou muita atenção, porque eu não lembro de outro cara antes do Glenn Cook usar a magia de uma forma tão prosaica. Não é uma magia estranha, mística, diferente. Não, parece um especialista ali. É tipo um engenheiro de guerra, um sabotador, um cara mais qualificado dentro de uma tropa ali, né? Um artilheiro, né? Que vai ter que dá um tiro ali mais poderoso. Mas não foge muito da dinâmica da guerra. Então eles mudam um pouco. Aí você chega e tem esses magos que são
absurdamente poderosos que vão entrar no centro da trama, e aí meio que muda o jogo. Eu vejo muito uma crítica aí do Glenn Cook a vida do soldado vale pouco, né? Vem o airstrike, né? Vem o avião, explode todo mundo, morre todo mundo. Então tem forças maiores, o carinha ali que está na infantaria, a vida dele não vale muito não. E aí entra nesse jogo dos tomates, porque tem forças que controlam esses magos muito poderosos, né? Muitos desses seres são magos poderosos. Eu lembro que tem o enforcado lá, é um dos que mais me chamou a atenção, que é um morto-vivo mesmo, que é controlado, e que ele tem um pescocinho quebrado, e as descrições dele são horrorosas. Eu fiquei com agonia sobre ele o livro todo. Acho que ele aparece mais no final do primeiro livro. Mas é isso, então esses caras, eles têm histórias muito interessantes, que só vão se desenvolver mais nos próximos livros. Também não quero dar spoiler, isso me deixou umas questõezinhas aí que eu comecei a ficar meio incomodado, mas no terceiro livro tem uma reviravolta que eu não vou dizer qual é, que vocês vão pirar o cabeção aí quanto a essa questão do uso da magia. Beleza, beleza. Pô, foi bom você falar isso, cara, da questão da estratégia, porque isso é... Eu não saquei, eu saquei a questão de tal, ele vai usar meio... Né? Me lembrou uma outra questão, que eu vou falar mais à frente. Mas isso aí me lembrou aqueles games MMORPG, aqueles jogos que você joga de RPG online, né? Tipo League of Legends. Isso me lembrou, aí tem um fortão que vai na frente, vai com escudo, com armadura, tem outro que fica dando tiro de magia. Lembrou, né? E realmente, como você falou, antes do Glenn Cook eu não consigo me lembrar. Não lembro. Não lembro de ninguém ter feito isso. Ele tira um pouco essa carga da magia inacessível, tipo um Gandalf, que a magia é muito misteriosa. Não, ali o cara é uma parte da tropa, que nem tem um cara que atira flecha, tem um outro cara que é o médico, tem um cara que solta magia. E isso está incorporado na guerra, faz parte. Isso. E, assim, por uma sorte do destino qualquer, eu fui relembrar um game antigo, que eu já joguei tem um tempão. Eu falei isso lá no vídeo. É o Myth the Fallen Lords. Né? É um game da década de 90, finalzinho da década de 90. Tentando lembrar. É interessante, né? Porque assim, eu botei por botar, vou assistir um gameplay aqui antes de dormir. E aí eu vi nos comentários uma galera falando, né? Ah, poxa, esse jogo, né, o desenvolvedor do jogo usou o Glenn Cook como referência. Eu falei, opa, peraí. Aí eu joguei no Google. Legal. Gente, é a Companhia Negra. Eu falei, caraca, muito parecido, cara, é muito, muito. Tem várias referências. Né? A questão o coquetel Molotov dos anões funciona meio que como se fossem os magos, né? A artilharia dos magos. Tem o lance lá tem um personagem mesmo que o cara teve o braço desconjuntado com um cinzel para ele nunca mais atirar uma flecha. Caraca! E o cara reformulou. Né? Não ficou só aquela coisa chupada da Companhia Negra, né? Ele fez uma literatura, né? uma cosmovisão baseada na literatura do Glenn Cook, mas a moda dele. E ele dá muito mais espaço ao narrador, porque no game tem um narrador também. E é ele que vai dando as medidas para fazer, cara, maneiríssimo. Tá? Só eu já anotei aqui, já estou olhando os screens aqui, muito interessante. Muito interessante. Mas aí fica uma dica, um livro, uma série que é imensa, mas quem quiser checar, que vai beber nessa fonte do Glenn Cook, e eu acho que pirar mais ainda, é um cara, aí coloca ele muito mais elementos fantásticos, é o livro Malazano dos Caídos. Você vê claramente a raiz aí do Glenn Cook indo para ele. Fica aí uma dica, é uma série muito legal e que vai ter todos esses elementos que a gente acabou de falar. Eu estou mencionando o livro porque eu estou vendo aqui.
tudo está casando. Então, realmente parece que ele bebeu muito nesse ponto. Do militarismo, da magia integrada, dos elementos mágicos, das criaturas, tudo isso incorporado na guerra. Não como um elemento misterioso, mas como um elemento que já é factual do mundo. As pessoas lutam assim, as pessoas morrem assim, a magia faz parte, né, do mundo real deles. Não, bacana, bacana. Bom você falar, porque isso aí também tá na minha lista de leitura, né? Falta é Vale a tempo, pena. mas tá na... Sempre. Sempre falta tempo. Né? Beleza. Agora O MIF eu anotei aqui, vou olhar com mais cuidado depois. Interessante isso aí. sim, é bom, cara. Aí, eu queria falar agora sobre o Apanhador de Sonhos. Vamos lá? Bora. Para, né? Cara, um personagem que eu achei assim central, né? Porque foi o personagem, como é que eu vou dizer? Do ponto de vista teórico, olhando ali, né? Teoria literária, escrita criativa, pô, para mim é o melhor personagem, né? Porque mostra as técnicas que o Glenn usou para compor esse personagem, né? Ele é meio Legal. mundo, ele é aquele jogador que vai armar jogada, mas não é o cara que pega e constrói. É tipo o Ganso no Fluminense, ele não aguenta correr. Ele não se esquiva por causa disso. Ele pega aqui, recebe lá, faz um lançamento. Pô, o Apanhador de Sonhos é meio que isso. Ele entra, para mover a história, né? Não que a história só funcione com ele, né? Porra, mas ele traz um elemento novo. Toda vez que ele aparece, cara, não é hora de você fechar o livro, ir no banheiro, ir lá ver como é que seu arroz está queimando. Não. Espera ele sair de cena, porque é muito bom, cara, é muito bom. E ler, principalmente para quem é escritor, ler com um olhar crítico, aí você consegue ver as nuances, né? Assim, pessoalmente, como pessoa, pô, acho escrotão, tá? Mas como pessoa, tecnicamente, pô, é o melhor. É o melhor. Assim, eu vou dizer assim, eu achei, né, o Apanhador de Sonhos escrotão, eu sou time rebelde. Eu sou rebelde. É. Fiquei com os rebeldes. Me identifiquei total. E assim, o que eu achei legal, porque ele vai dando referências. Toda vez que ele fala, é como se fosse na literatura grega, lá nos clássicos gregos, eu não lembro qual é o termo que tem isso, né? Memória, a velhice vai chegando, a gente vai esquecendo das coisas. Específico que o personagem bota uma fala, não é duplo sentido não, mas ele tem ali, ele serve para dois momentos, né? O agora, alguma parte daquilo que ele acabou de dizer não serve para o momento agora, mas lá na frente vai ser reaproveitado. Cara, isso o apanhador de almas. Apanhador de almas. Né? Não de sonhos, de almas. Apanhador de almas. Né? Cara, aí é fantástico. Pô, eles usam um morrião negro. Eu não sabia o que era morrião. Pô, que porcaria é essa? Eu fui dar uma gugada, eu falei, cara, que coisa horrível para uma pessoa usar. Né? Por pior que a pessoa seja, fica pior ainda. Se você pegar um Mickey e botar um morrião, vai ficar uma coisa escabrosa. E realmente faz sentido, porque assim, ele tem uma aparência que não é algo agressivo como o Metamorfo, como o Devorador de Ossos. Pô, mas é um negócio sinistro. Você imaginar aquilo ali falando com você, com voz de mulher e com aquele morrião que não aparece nada. Né? Você não vê nada, só vê que ele é preto, que capacitão preto. Né? E aí, a história... Então, não, pois é, esse é um personagem que chama muita atenção, bom, na trama. Leve spoiler, você tem esse elemento que eu falei, né, dos magos muito poderosos, de um lado, a companhia se ferrando e tal, e entra, como você falou, nesse time rebelde aí, entram magos de um outro lado, aí começa a ter uma disputa de poder. E esse apanhador de almas é um cara que muda o jogo, né, muito. Opa, o que é isso aqui?
Opa, não, não. Vai Eita. lá. É um cara que muda jogo e agora falando de memória, eu não tô lembrando muito bem, mas é que eu me lembro ele que submete, né, as pessoas à servidão, é ele, eu não tô lembrando. E eu lembro que essa questão, tem muito essa questão, né, como dos tomados, das pessoas serem dominadas, perderem a vontade, isso é uma coisa muito aterrorizante no mundo. Qualquer momento, alguém com um poder mágico muito superior pode se transformar num fantoche. Assim, eu lembro que esse elemento me chamou muita atenção. E aí tem a ver com essas mudanças de jogo muito grandes, mudanças de trama muito grandes, que você não sabe no futuro que personagem vai para onde. Isso é uma coisa que me chamou a atenção. Que tem a ver com esse personagem aí. E Desculpa aí. a função, né, desse apanhador de almas é ele que contrata a Companhia Negra, né, e Sim. leva para outro lugar. Então, a Companhia Negra está ali, ele é o contratante e vai lutar nos frontes onde o apanhador de almas leva. Né? E daí, o capitão, eles vão percebendo que, embora a Companhia Negra vença, eles saem completamente. Cada vez mais a Companhia Negra vai, né, diminuindo. E outra coisa Exato. interessante, os fabulosos, esses tomados, né? Mas eles só perdem para os rebeldes. Perdem, perdem e perdem. Né? E aí tem algo interessante, né? Que o apanhador de almas ele está diretamente ligado a isso, a essas derrotas consecutivas em outros frontes. Né? E essa é maneiro porque isso aí é algo que acontece também lá no game, que eu falei lá do MIF. Né? Tem muito esse conceito, por exemplo, isso aí é lá do game. Né? Eles falam de um passado anterior ao game, né? Em que um herói conseguiu derrotar lá o que eles chamam de Fallen Lords. Né? E quando eles voltam, esses Fallen Lords voltam a aterrorizar o universo, eles tomam a alma desse antigo herói. Ou seja, o herói lá do passado, de 100, 200 anos, pô, Vira. é um vilão. Cara. Aí você fica, cara, imagina você lutar, pô, tem que lutar contra o Rei Arthur. Pô, o Rei Arthur se voltou contra a humanidade. Tu fica, pô, cara, peraí, deixa eu ver se eu entendi. É Né? isso, é isso. Esse é o espírito. Esse é o É choque. exatamente, esse é o choque. Beleza. Eu queria falar agora sobre a Dama. Será que dá pra gente falar da Dama? Bora, bora, bora. Bora. Vamos lá. A Dama, né? Você pensa aí, o apanhador de almas é um tomado. Beleza, ele tem lá as forças dele, né? Existem outros tomados, né? Como a gente falou, tem o Manco, tem o Devorador de Ossos, tem o Metamorfo, enfim, tem vários. Tem o outro que é Arauto da Tormenta, né? Que também tem poder sobre o clima, né? Faz ventar, faz nevar, faz um monte de coisa. Faz ventar. Beleza, aí você pensa, pô, eles estão soltos aí e cada um fazendo o que quer? Não. Tem uma pessoa, né, tem um ser superior a eles, que é a dama. É chamado assim, né? É chamada só de dama, que controla todos eles. Então, eles não estão totalmente livres para fazer o que eles quiserem. É como se fosse um rei supremo, com vários reis vassalos, aí, ou duques, enfim, né? Tem poder sobre o território, mas não é um poder total, que presta a um ser superior que controla tudo. Né? E aí tem uma disputa ali entre eles, acontecendo. Né? E eu achei isso interessante porque traz o elemento de política no jogo, traz o elemento de política para a trama. Né? Embora sempre haja política, a gente sabe, pô, tudo é política e tal, realmente, mas ele vai trazer vai dar uma maior visibilidade, uma maior importância à política. Pô, lá no Senhor dos Anéis tem. Pô, lá no Howard, no Conan, tem também. No C.S. Lewis tem, né? Também. Né? Mais, vai ter menos. Pô, mas ali, aqui na Companhia Negra, esse elemento ele aparece demais, ele é muito importante. Né? Essas relações políticas, essas maquinações, esses jogos de interesse. Né?
é bem óbvio, né? Você tem ali a dama, que é o principal, né? As cartas, vamos dizer assim, né? Eu achei interessante também essa tradução, porque em inglês não é usado dama, né? É usado rainha, né? Tanto que tem o quê de queen, né? Aí aqui em português a gente Verdade. essa tradução, porque não ficou rainha, porque rainha é muito óbvio, né? E aí traduzido como dama, por quê? Porque é ela quem dá as cartas, ela chega para o tomado, ó, a gente está perdendo naquele fronte, sai fulano, entra Beltrano, né? Tira um tomado e bota outro para agir naquele fronte ali, né? E tentar, de certa forma, se manter na posição dela, porque aí a gente vai entrar um pouco mais na política, né? Ela domina o território, ela vai poder ficar pessoalmente fiscalizando todos os territórios que as forças dela dominam? Não, então tem que delegar poderes, mas será que ela delegou certo poder para determinado personagem, determinado tomado? Será que esse tomado não está, de certa forma, cavando algo para si, indo contra uma determinação dela? Será? Né? E aí você fica sem saber disso. E o que eu achei legal, muito legal mesmo, e foi para mim, acho que foi a melhor cena. Para mim foi a melhor cena, que é a cena do Manco com a Sussurro. Quem é o Manco? O Manco é um dos tomados que está levando piau direto. Onde ele luta, ele toma piau. Direto. Só apanha, só perde, sempre sai derrotado. Aí a gente pensa, poxa, primeira coisa, o Manco é muito fraco, cara. Ele é muito fraco. Os rebeldes estão conseguindo alguma coisa para dar um piau nele. Outra coisa, ele tá fazendo de sacanagem, cara. Não é possível. Ele também é um tomado, ele tá fazendo de sacanagem. Ou ele tá sendo sabotado. A gente fica nessas três possibilidades, né? E aí entra em cena um personagem do outro lado, porque não fica só mostrando. Você tem um mundo polarizado, tá? Não necessariamente entre bem e mal, mas entre uma força e outra, que são as forças da dama e os chamados rebeldes, né? Onde você tem ali um poder hegemônico, vai ter alguma resistência. É claro que vai ter alguma resistência. Então, ali já por si só já vai ter conflito, né? E apesar de, do lado dos rebeldes, o Glenn Cook já ter mostrado, revelado algumas lideranças, para mim, a Sussurro ela é a liderança que mais e que me mostra melhor, né? É como se fosse um crescente. Ele pega uma liderança rebelde, mostra a outra, ele chega no Sussurro. Ela não é a liderança rebelde, porque assim, eu só li o primeiro livro, eu creio que não exista, né, um líder, né, nos rebeldes. São vários líderes. Pelo que o primeiro livro mostra isso, dá a entender isso. Não sei se mais na frente vai ter, né? Isso assim, se o Bruno quiser meter spoiler aí, tá tranquilo. Tem vale. Bom, vou micro spoiler. Não vou dar muito não, mas que eu não gosto de dar spoiler, eu gosto muito de preservar esse negócio da surpresa, e eu acho que não precisa. Como você falou, entra o elemento político nesse sentido das disputas de poder, né? Então, isso só nos livros mais para frente vai ramificando. Então, você começa a ver facções dentro das facções dentro das facções. Então, não tem uma... Peraí, os tomados, eles têm disputas entre eles? Eles estão todos obedecendo? Ou não? E os rebeldes? Ou não? Tem outro... Isso vai ficando cada vez mais complexo, mais para frente. E você vai vendo isso, tem elementos ali que estão trabalhando para si mesmo, que estão trabalhando para outra coisa, que estão ajudando, que estão atrapalhando. Então, nada é muito claro, né? Você não tem um lado contra o outro, você tem uma dinâmica de guerra terrível acontecendo, que as pessoas se traem, fazem alianças, desfazem alianças, hoje é inimigo, amanhã é aliado, e isso vai acontecendo cada vez de uma forma mais brutal na medida que avança a série. Isso é muito legal. Exatamente. Falou assim. Não, gostei, porque você falou ali. E sem dar os spoiler, cara. Eu achei isso. Eu treino de contar história sem spoiler.
Pô, eu não consigo fazer isso não, cara. Hoje em dia eu jogo spoiler, cara. Eu não consigo. Pô, eu gostei muito porque, assim, para mim é a cena principal do livro, tá? Não que o livro não valha mais a pena depois disso, não, ele continua, ele vai trazendo muita boa, muita coisa legal, mas eu achei que isso aí foi o ponto, assim, o ápice, é o ponto máximo do livro. Você fica, não, pô, peraí. Você para, pô, e você aplaude o Graham Cooke. Você faz, pô, cara, o cara é monstro mesmo. Né? Pela forma como ele conduziu. Né? É, E aí você tem esse intercâmbio, né, entre uma força e outra. Aí você fica, pô, o que esses caras vão fazer? Esses caras são aliados 100%? Não sei. Pô, esses caras estão um blefando com o outro, para um sacanear o outro, né? Esses caras têm interesses particulares, né? É isso. Puxar o outro para lá, o outro para cá, você fica, cara, sem saber, cara. E é uma cena bem montada. Cara, assim, na boa. Vai lá, pega o livro, vai ler, porque a Ó, o forma como Rafael aí batalhando aí para segurar o spoiler. porque assim, o que ele coloca ali muda com tudo, né, dentro do enredo. Não é simplesmente você pegar e desmanchar aquilo que foi feito. Né? Porque alguns autores, mesmo consagrados, às vezes fazem isso, né? Na hora de fazer o plot twist, ele desconsidera tudo. Né? Mas não é assim. É como se fosse um mosaico. Né? Aí, pô, tu tem uma imagem. Uhum. Será que eu só pegar aqui, puxar aqui e tal, e não sei o quê? Pô, dá outra coisa. Né? Tipo aquele, vou falar uma bobagem agora. Negócio que tem lá no Chaves, que aí tem um desenho de um jeito, aí acha careca e de barba. Não, fica sem barba e cabeludo. Vira contrário. É. É tipo isso que ele faz com enredo, né? Com enredo. Né? Sensacional. Cara, em relação à guerra. Não, você quer colocar alguma questão sobre a dama? Não, não, bom, acho que você já falou bastante, assim, é isso, né, essa questão dos personagens, não sei se quando você ia falar dessa cena do Matsu, é, mas é isso, essa sensação de trama, de faca nas costas, de todo mundo pode mudar de lado, isso foi uma coisa que me impactou bastante, bastante mesmo. Foi uma hora que eu parei e dei uma reavaliada no livro, não era bem o que eu estava pensando, de uma forma positiva. E depois piora. Mas vamos lá. Tá. O próximo tópico aqui que eu separei é a guerra, tá? Assim, a gente não tem muito tempo para falar sobre ela e tal, né? Dois pontos que assim, porra, sensacionais. Eu imaginei o seguinte, pô, esse tá dando, né, tá dando muito espaço para os combates, para as guerras, e tal. Pô, ele foi um ex-militar, né? Pô, e tem a questão da Uhum. psicologia também. É, pô, os personagens são militares e ele vai trabalhando isso. Eu pensei, pô, ele vai pegar, vai abrir a guerra de dentro e mostrar a porradaria comendo, pô, assim, visceral. Cara, ele não faz isso. Cara. Eu achei sensacional, porque me surpreendeu. Estava esperando isso. Ele mostra de cima. Aí você pensa, pô, que chato, tá lá Uhum. narrando. Não, cara, faz sentido ele narrar de cima. Totalmente sentido, porque ele começa a mostrar as formações. Aí você pensa, cara, igual, pô, joguinho de War, né? Pô, mexe com outro ali, com outro aqui. Não, a forma como ele mostra, parece mesmo um estrategista de guerra. De guerra do nosso mundo, cara. Parece muito isso, a forma como ele vai montando as estratégias e ele lá, falando, está acontecendo. Aí você olha assim, pô, mas tem um talagão só sobre a guerra, vai ficar chato. Não vai, cara. Vai por mim Não que não. fica. Por quê? Porque ele, claro, ele vai usar as técnicas nativas e tal. Forma como ele escolheu mostrar os combates, e aí vem a vivência do Chagas, né? Vez ou outra para chegar um soldado todo detonado, e ele fica, cara, o que eu vou salvar desse cara aqui? Mano? Porra.
Aí entra um, entra outro, aí ele fica, pô, peraí, quem tem mais chance de sobreviver? Quem é mais útil? Né? No estado de conservação que o cara tá, pô, quem é mais útil para mandar de volta pro front? Né? Exatamente. O nosso mundo, né? Na época da pandemia a gente viu isso, né, Carol? As equipes, embora assim, né, não se fale exatamente um caso específico, mas, pô, os médicos falaram aí nos veículos de imprensa, Sim. né? Tinha que escolher. Porra, eu lembro que teve um senhor na Itália e ele falou, pô, cara, eu já vivi muito e tal, e coisa e tal, não tem equipamento, deveria ter, mas não tem. Então, pô, dá pro jovem. Eu vou. E foi. Lembro da história. Cara, pesado, pesadíssimo. E assim, isso é algo do nosso mundo. Aí está a questão do realismo que o Bruno falou mais cedo. Traz questões, cara, do nosso mundo, da nossa vivência, das nossas realidades e joga ali. Não é questão de que, pô, 2 mais 2 tem que ser 4. Não é isso. Né? É trazer questões específicas pro debate. É o tipo de livro que você não fica só pá, lendo, não. Você fica assim, caraca. Você É para, isso. o livro e fica refletindo. Pô, caraca. Se debruçando sobre as questões. E não é só sobre teoria de construção de enredo de escrita, não. São questões morais, questões filosóficas, sociais. Muito interessante. Muito interessante. Eu lembro, assim, a questão mais forte para mim, assim, do primeiro livro não muda, que eu lembro que eu fiquei muito com isso na cabeça, que eu acho que é um dos temas centrais da Companhia Negra, e isso é o valor da vida, né? Como ele pode ser tão barato, né? Então, essa questão dos soldados, do cara lá que não tem nenhum poder especial, que é só um soldado, ele valer nada, isso é esfregado na sua cara o tempo inteiro na Companhia Negra. Então, tem os caras poderosos, tem os caras que mandam, tem os caras com as habilidades especiais, mas tem o soldado raso ali, cara, que não é ninguém, e esse cara pode ser deixado para morrer, ele não é tão relevante. Para mim, isso foi muito forte. Essa é uma questão muito forte do livro. Exatamente. Cara. É uma questão assim, Pancada. impactante. Cara, você assim, traz várias discussões. Né? É por isso que no vídeo que eu fiz, eu falei, pô, eu vou falar spoiler mesmo para poder abordar essas questões. Justamente por isso, e não ficar só falando de forma obscura, né? Mas Genérica, né? poder se aprofundar mesmo e trazer discussões, né? Assim, a gente não tem muito tempo, porque acho que é 1h10 de live que fica salvo para poder. Então, vamos pro final, então. Isso. Aí só tem a rosa. Só tem o final. Que é importante, que é importante. Isso. A rosa branca, cara. Assim, né, eu não vou falar isso que eu ia falar agora. Vou falar outra coisa. Não é porque senão eu correr um baita de um spoilerzão. O conceito, eu gostei muito do simbolismo que o Glenn coloca. E aí eu acho interessante também, porque quando você. Isso aí é uma coisa que a gente aprende lá na faculdade de letras, né? A partir do momento que o autor, né, o escritor, ele coloca a obra ali para o público, é claro, pô, você escreveu uma obra, você quis dizer algo com essa obra. Se a obra foi entendida de outra forma, pô, é de bom senso deixa a galera discutir, né? E aí, assim, creio eu que, né, o sentido que o Glenn Cook atribuiu à rosa branca foi esse, né? E o que é a rosa branca? A rosa branca é uma entidade, é um conceito cultuado pelos rebeldes, né? E aí você pode aproximar, lendo, você pode aproximar com o que você quiser. A providência, Deus, Jesus, Buda, sabe? Karma. Você pode, universo, né? Forças da natureza, enfim. Você pode comparar com o que você quiser. Por quê? Ele trabalha justamente, né, no conceito de egrégora. A gente não vai ter muito tempo para falar sobre isso. Achei assim. Foi o cara que melhor explicou o conceito de egrégora, melhor do que o pessoal que fala nisso o tempo todo, né? O pessoal do esoterismo que fala e bota vários conceitos e tal. Pô, um livro de fantasia. Pô, egrégora é isso aqui. Ponto. Achei fantástico. E, cara,
o que eu achei mais importante foi o seguinte, né? Já que a Rosa Branca, ela é isso, né? O que tem de melhor nos anseios da humanidade. Cara, olha o que a humanidade fez com a Rosa Branca. Que, pô, puta que pariu, velho. Acabou com o meu mundo, cara. Não, não, e assim, é factível, cara. É real. Né? O que, que a gente faz com a Rosa? Nós aqui, né? Não um verso de fantasia, não, que nós aqui, nas nossas realidades, fazemos com a Rosa Branca. É isso, isso eu acho muito real. É isso, você tá no mundo de merda, todo tipo de criatura horrível mandando em tudo, você tem uma coisa de boa e a humanidade pisa na bola. Então, sem dar spoiler, mas é isso, é humano, é isso. Imagina hoje a gente passando pandemia, tantos problemas, viesse um ser místico representando tudo que há de bom e de bem, que a gente ia fazer coisa boa com ela, falando honestamente? Então não ia rolar, não. E o Glenn Cook é muito honesto com isso, né? É isso. A gente passa o livro inteiro aquela violência e quando tem uma chance de redenção, cara, a gente é ruim. A gente não é legal. Talvez a gente nem mereça essa redenção, né? E isso. E assim, tudo aponta para essa simbologia. O cara pode nem ter pensado nisso, mas dá para ver, dá para a gente traduzir dessa forma. É uma leitura possível. Né? Entre as pessoas que leram a Companhia Negra, é uma leitura totalmente possível. Né? E pô, eu achei assim, majestoso. E isso, é esse tipo de literatura, eu sempre venho falando nas lives, é esse tipo de literatura que faz a gente pensar, que eu gosto, porque você não precisa ser um realista ou um pós-realista para você falar sobre o nosso mundo. Não, você pode falar em qualquer gênero, subgênero, qualquer nicho, cara. Você pode dialogar com a nossa realidade, dialogar com o humano. Tá? Você pode escolher, pode contar uma história. Mas você pode valorizar mais também, né? E, cara, o Green Cook, assim, eu não sei se eu estaria viajando demais, mas, pô, para mim é como se fosse um daqueles dos clássicos que se pretendeu escrever fantasia. Cara. É claro, você vai ter menos de estilo, porque pô, você precisa contar a história da fantasia, né? Você vai ter menos de crítica, porque você precisa contar, né, a história da fantasia, por exemplo. Se você for falar sobre o Brasil de 1910, você não precisa ficar entrando em muitos detalhes, porque as pessoas de 1910 conhecem o Brasil de 1910, né? Os caras da Rússia lá, os clássicos russos, não precisavam ficar inventando tal. Porque as pessoas conhecem, têm onde pesquisar. Né? Quando você escreve um mundo de fantasia, você tem que conhecer, né? Você tem que gastar páginas contando daquele teu universo, porque as pessoas não conhecem. Né? Então, nisso aí, não dá para você se aprofundar como um Dostoiévski, como um Tolstói, como um Vitor Hugo. Mas ele aborda questões assim tão grandes quanto. Tá? E assim, para quem duvida, cara, vai lá ver. Vai lá. Leiam. Ele realmente, cara, ele traz questões assim de reflexão. Não é só uma história por entretenimento, pode ser, né? Mas tem mais aí, você pode aproveitar até melhor a história da Companhia Negra, né? Com certeza. E, bom, só um exemplo aí, também outra dica, fica aí. Um livro aí, meu autor favorito é o Joe Abercrombie, da Primeira Lei. Fica a dica para quem nunca leu, é maravilhoso. Ele tem uma segunda trilogia no mesmo mundo, que chama Era da Loucura, que o mundo dele era fantasia mais perto do medieval e ele passa por uma revolução industrial. Nunca vi nenhum autor de ficção falar sobre os problemas da Revolução Industrial como Joe Abercrombie. Então, não é porque é fantasia que você precisa esvaziar sua literatura de sentido ou de falar de questões importantes. Então, fantasia é uma porta aí também maravilhosa para falar de questões humanas e poderosas aí, né? Então, eu acho que vale a pena conferir. Show. Então é isso, Bruno. A gente tem que fechar, cara, para poder salvar mais.
tá? É, rapidão. E é assim, Vamos lá. brigadaço, brigadaço todos, né? O pessoal que ficou aí desde o início até o final, a galera que entrou, comentou aí, né? Interagiu com a gente, brigadaço, né? A galera que, pô, precisou sair também, tá de boa, tá? A galera que vai ver depois, tá? Aí, no mais, é isso, né? Se você quiser saber sobre a Era de Esdária, pô, dá uma olhada lá no meu Instagram aqui, tem bastante material. E é isso, né? Lê também as coisas do Brunão aí, né? Estou com Infininautas Notepad, na Amazon Cidade dos Espelhos e outros projetinhos vindo. Qualquer coisa segue aí para se informar e vamos trocando mais ideias sobre fantasia, que é muito bacana. Valeu, valeu, Brunão. Cara, foi muito bom. Essa live foi muito boa. Tem muita coisa para falar. E é isso, cara. A gente pode fazer outras lives aí sobre Vamos lá. outros Obrigado livros. pelo convite, Rodrigo. Obrigadão. Adoro falar sobre esse tema. Um grande abraço. Obrigado e próximas oportunidades, só chamar. Show de bola. Valeu, valeu. Vou fechar isso. Sim.